Se fosse dizer muita coisa sobre o Márcia, eu tenho muita saudade. Eu senti demais no dia que eu saí, eu adoeci, né? No ano de 1986, com a Portaria 4059, ato oficial de 28 e 29 de março de 1986, foi autorizado o funcionamento da Escola Estadual de Primeiro Grau Márcia Maria de Carneiro Mexa, este nome em homenagem à filha do então governador da Bahia, João Duval Carneiro. Maria de Lourdes Sodré dos Santos Bastos. Meus pais, Joaquim Rodrigues dos Santos e Francisca Sodré Santos. Tenho 2 filhos, Sansão e Emanuel. Netos, Jordã, Stephanie, Esté Aparecida, Micael e Gabriel. Bom, eu sou Loura Alice, né? Fui professora na Escola Márcia, sou filha de Lourinho do Carretão, chamado. E a Escola Márcia, ela veio assim uma bênção para Barra do Mendes na época e continua sendo até agora. Oneide Rodrigues e Áurea. Era as minhas, como é que diz? Era um apoio muito grande que elas me davam. Meu nome é Neide Rodrigues Pereira, né? Esposa de Valzar de Souza Pereira, né? Da família Rodrigues, que veio de Brota de Macaúbas. Meu nome é Maria Aura Custódio de Miranda, fui a primeira vice-diretora da Escola Márcia Estadual, que era denominada Márcia Maria de Carneiro Mexa. Meu nome é Maria José Custódio Queiroz. Fui professora do Márcia, comecei quando fundou, em 85. Juntamente com a diretora Maria de Lourdes Sodré dos Santos Bastos, a vice-diretora Neide Rodrigues Pereira e a secretária que era Maria Sena Matos, que era Lia de Elisaldo. Mas enfrentei a ser professora e graças a Deus saí bem. Meus alunos me respeitavam muito, andava bem com a direção da escola, que era Maria de Lourdes, Lia Matos. E assim, graças a Deus, eu findei a minha tarefa, me aposentei sendo professora. Os professores, né? Como tinha Nelsino, que era uma águia em matemática, em história, e muitos professores que a gente sentia prazer em ter eles ali com a gente. Trabalhei foi na gestão de Valdomiro Figueiredo Bastos, que foi o prefeito que conseguiu, juntamente com João Duval Carneiro, trazer esta escola estadual para Barra do Mendes. Foi a primeira escola estadual de Barra do Mendes. Graças a Deus, em meu governo municipal, eu tive a sorte e a alegria de estar com o governo João Duval Carneiro, fazendo tudo por essa Barra. Essa Barra do Mendes que tanto eu gosto, amo. Foi a esposa minha na época, Lourdes, e a vice-diretora foi Dona Áurea Gambá, e a outra foi Neide de Valdizar. Olá, meu nome é Petronília Custódio de Queiroz. Eu estudei na Escola Márcia Maria de Carneiro Mexa no ano de 86, onde a diretora era Lourdinho, uma pessoa muito boa. Por sinal, uma escola muito organizada, onde tive um bom aprendizado. Fui professora de matemática de 87 até 2000, que foi na época que municipalizou, em 2000. Aí eu passei a ser professora do Edivaldo e me aposentei como professora de matemática. Meu nome é Reinaldo Reis, sou morador aqui de Barra do Mendes, cidade que eu amo, que eu gosto. Sou funcionário dos Correios já há 27 anos e queria dizer que fui aluno da Escola Márcia Maria de Carneiro Mexa, onde passei um tempo muito feliz
onde tive uma boa base. Agradeço aos professores da época. Quanto aos alunos, até hoje nós temos ainda aqueles que vêm e que foram nossos alunos e que chamam ainda a gente de pró. E essa pose de pró não vou deixar nunca, porque todo mundo só me chama de pró até hoje. Eu sou Ana Maria, na verdade Ana Maria Andrade Sodré. Vim falar aqui um pouquinho das minhas lembranças da escola Márcia. Na verdade, Márcia Maria de Carneiro Métia, né? Uma escola, como poderia dizer, que me deixou muitas marcas maravilhosas. Eu tive a oportunidade de estudar nessa escola. Eu não lembro muito bem assim não, né? Mas não era uma merenda ruim não, era muito boa, né? Os meninos mesmo, porque naquele tempo era muito difícil os pais ter assim um dinheiro para dar o dinheiro para comprar merenda, né? Então muitos iam, a gente sentia assim que eles estavam precisando comer alguma coisa. E sempre tinha essa merenda e a gente fazia o possível para não ficar sem. Pessoas queridas, professores capacitados. Lembro hoje de muitas brincadeiras que fazíamos na época. Logo que concluímos o primeiro grau, a gente foi agraciado, um presente maravilhoso, onde fomos a Itaparica, lembro como hoje. Lembro do saudoso Zezeca, que Deus o tenha, né? Mas o Márcia Carneiro foi um pontapé, que foi das mais importantes de Barra do Mendes. Quantas pessoas só não formou nessa cidade porque não quis. Eu sou Márcia Maria de Carneiro Métia, mãe de 2 filhas, avó de um netinho, prestes a ser avó de uma netinha. Eu sou arquiteta e minha história com Barra do Mendes começou muitos anos atrás, através dessa linda homenagem que o então prefeito Valdomiro fez, dando meu nome a essa escola. Escola, para mim, é o melhor lugar do mundo. É um lugar sagrado, é um lugar onde a gente faz amizades para a vida toda, é um lugar onde a gente aprende muito, é um lugar onde a gente começa a construir nossa própria história com decisões que nós tomamos para construir uma vida muito bacana para cada um. Foi uma família que veio aqui na Barra do Mendes, meu amigo entrevistador, veio aqui por 3 vezes. Um dos pontos principais era a disciplina, a organização. A professora Lourdes era muito dedicada, juntamente comigo e Lia e Neide. Os professores também eram muito responsáveis. Não que os de hoje não são, né? Mas porque devido tantas coisas, né, hoje se torna mais difícil o trabalho do professor. Aqui vocês vão conhecer um pouquinho de mim. Eu estou aqui em frente à estante dos meus livros prediletos, todos lidos. Eu comecei a ler desde criancinha, assim que me ensinaram, aos 5 anos de idade, 6 por aí, nunca parei de ler. Cada um desses livros, ele me ensinou muito sobre temas variados, ele me distraiu, ele me emocionou, aprendi muito. Ler é uma das melhores coisas da vida. Agradeço por ter tido a oportunidade naquele tempo, muitos não tiveram, né, de ter sido aluno dessa escola, desse colégio maravilhoso. Para a gente ser feliz numa situação dessa, numa missão dessa, que ser professor é uma grande missão, né? Então a gente tem de colocar o nosso coração à disposição dessas pessoas. Muito amor, muito carinho, muito coleguismo, não é? Se um precisa da nossa ajuda, a gente vai e ajuda, não é? Porque a escola é como uma casa de uma grande família, não é? Um por todos e todos por um. Dos meus amizades que fiz por lá, participei do Grêmio Estudantil, né? Cada sala tinha um líder naquela época. É bem diferente da que a gente tinha. Naquele tempo quase tecnologia a gente não tinha, mas o amor, a boa vontade era o que perseverava, né? E só peço neste momento muita paz
e muita sorte para vocês que estão diante deste trabalho nos dias de hoje. Então foi assim, existem as diferenças hoje dos alunos naquela época e os de agora, assim, de acordo com o sistema, que sempre vem as mudanças, né? As mudanças. É porque eu queria estudar de verdade naquela época, queria um bom estudo, e lá é uma direção que foi muito carinhosa, com muita responsabilidade, respeito aos professores, né, maravilhosos naquela época, e que deixou muita saudade. E hoje em dia é mais difícil, a educação é mais difícil. Os jovens hoje têm uma cabeça diferente de antigamente, ele tem mais liberdade, é muito mais difícil para o professor, para o coordenador, né? E desejo que é um papel dos atuais, os gestores, os coordenadores, professores enfrentam hoje um papel muito mais árduo que antigamente, né? Então que quando Miro era prefeito também, né? João Durval veio nos visitar. E ele era uma pessoa muito simples e muito assim, boa da gente lidar, não é? E ele não tinha aqueles fricotes de dizer eu sou o governador. Ele disse assim, não, dona Lourdes, eu sou uma pessoa igualmente a vocês, tudo aqui, né? Então eu me lembro muito que ele, quando nós colocamos o almoço lá na outra sala, né, que era grandona, aí ele disse, eu não coloquei o feijão. Ele disse, dona Lourdes, cadê o feijão? Eu sou, como é que diz? Eu sou sertanejo, eu quero um feijão, né? Eu tinha o feijão, porque nós cozinhamos tudo, né? E ele foi muito bom no Márcia. Essa escola que ele fez, ele garantiu assim, olha, Miro era prefeito, ele dizia assim, olha Miro, eu vou fazer de tudo para o Márcia ter a sua escola, ter o seu ambiente, né? Para não ficar numa escola e em outra, não, ter a sua escola, mas não consegui. Mas a Escola Márcia foi uma escola assim, de referência, um ponto assim, que eu não esqueço, porque foi a minha primeira escola aqui na sede. Mas a organização da escola era muito boa, porque Lourdinha tinha muito jeito, era muito organizada. E os alunos, graças a Deus, não nos deram trabalho. Só aquele de aluno mesmo, mas eles obedeciam direitinho. E graças a Deus nós nos saímos muito bem lá na escola Márcia Maria de Carneiro Mécia. Tinha as merendeiras que eu me dava muito com elas, gostava muito delas, as faxineiras e tudo, e me aposentei lá nessa escola. Até hoje as professoras daquela época, a gente tem muito respeito e carinho, não dizendo que não temos pelas outras, sim, em todo mundo. Todos os meus colegas, por onde eu passei, graças a Deus. Desejo muito sucesso, muita sorte, porque eu sei que não é fácil trabalhar com educação, mas vocês têm bagagem. E parabéns, equipe da Escola Márcia Maria de Carneiro Mécia. Se eu fosse dizer muita coisa sobre o Márcia, eu tenho muita saudade. Eu senti demais no dia que eu saí, eu adoeci, né? Porque era uma escola que era uma família para mim. Né? Não tinha distinção, não tinha briga, não tinha discussão, era um ambiente assim gostoso da gente trabalhar. E depois que me tiraram da direção, eu sofri muito. Não por ser diretora, porque isso aí não o que vale é a amizade que a gente tem aos alunos, aos professores, né? Até hoje, a gente ainda tem esse vínculo, né? Até hoje. Neide, a Áurea, toda vez que a gente encontra, quando eles me encontram, você vê como é. Quando eu trabalhei no Márcia, era um colégio pequeno, poucas salas. Os alunos respeitavam mais os professores e era uma equipe de professor que tinha muita união. Naquela época, os alunos eram mais tranquilos assim, pela época, pelo tempo. Hoje, a tecnologia é mais avançada, né? A tecnologia é bem mais avançada e o professor precisa estar atento, porque senão o aluno está dando show. E também você tem que ser uma professora
amiga dos alunos. Você não precisa ser uma professora, aquela professora que queira ser mais que os alunos. Você tem que ser amiga dos alunos e dar sempre a oportunidade para os alunos. Assim que eu fazia. E nunca nós esquecemos de não rezar. A primeira coisa que a gente fazia, aliás, era ir todo mundo para o pátio, né, que a escola era pequena, mas mesmo assim apertadinho, a gente sempre fazia a nossa oração. E foi Deus que nos guiou, que nos aconselhou, que nos ajudou a colocar esses meninos, né? Guerreiros mais do que o que já são, que é uma missão árdua, que todos nós passamos, eles estão passando agora, mas é difícil, mas não é impossível. E que vocês continuam firmes, que são corajosos, e o que a gente tem que pedir é sorte, saúde, e o restante eu tenho certeza que cada um de vocês tiram de letra. Eu queria contar para vocês uma história interessante. Esse livro aqui eu li quando eu tinha 8 anos de idade, lá em Feira de Santana, onde eu morava. É uma série que conta a história de Laura, uma menina que viajou com a família, desbravando e colonizando os Estados Unidos. Pois bem, agora, mais de 50 anos depois, a minha sobrinha, que hoje mora nos Estados Unidos, está lá lendo o mesmo livro. Então, isso é uma prova que os livros, o conhecimento, a emoção é universal. Você está aqui, ele atravessa o tempo, atravessa línguas diferentes, culturas diferentes, países diferentes, unindo as pessoas que se interessam pela leitura dessa maneira tão bonita. E o Márcia marcou fundo no meu coração. Foi uma escola que eu saí a pulso, né? Eu saí porque tinha que sair, né? E eu saí chorando, os meninos me abraçando, tudo. E eu adoeci, por causa do breque que deu, né? Que a gente não esperava isso. Eu pensava que eu ia ficar muitos anos no Márcia, porque eu tinha muitas amizades, tanto com os professores como com os alunos. Não tinha briga, não tinha discussão, nada. Nossa profissão de professor, sem ela, ninguém chega a topo nenhum. E hoje eu digo, parabéns a todos, essa juventude, todas as professoras, os professores no geral, direção, né? Que é o que todo mundo, eu quero que todo mundo seja assim bastante corajoso, mais do que o que já são. Era muito bom, eu tenho muita saudade do Márcio. Eu tenho uns retratos aí, eu não olho muito não, porque a saudade mata, né? Eu tenho muita Ave Maria, eu miro isso assim, eu disse, olha, em primeiro lugar a nossa casa, né? Nossa família, e depois o Márcio. Batia junto os dois, era um só plano. O que eu faria para minha família, eu fazia também para o Márcio. Mas Deus traça certo por minhas costas, né? Mas eu pedi muito a Deus, Senhor, não encha meu coração de ódio, porque é pior, né? Mas que eu sofri, viu? Foi muito, uma coisa muito, assim, é como se a gente tivesse, uma pessoa tivesse morrido, como Márcia morreu para mim, né? Quando eu vejo aí, eu não gosto de ir para esse colégio, porque eu me lembro demais. E por capricho do destino, toda vez que eu vou tomar a vacina, eu tenho que ir com Márcia. Levem o nome do colégio bem mais adiante, né? É muito mais difícil, mas eu desejo uma boa sorte a todos, viu? E fiquem com Deus. Hoje, no meu momento, o que eu mais desejo é que as professoras e a direção da escola se sintam bem, que elas agem da maneira correta, isso eu confio, e saiam bem como eu saí. Cuide bem dos alunos e os alunos também são obedientes. Graças a Deus eu não tive problema e acredito que elas também não, que eu conheço cada uma dessas professoras. Escola é um dos melhores lugares do mundo. É um lugar onde a gente não só aprende
a desenvolver nosso conhecimento científico, nosso saber sobre vários temas, mas também a conviver com as pessoas, com a diferença, a formar amigos, a ouvir a experiência dos mestres. É um lugar muito bom. Quanto mais o aluno era rebelde, era que eu mais aproximava. Quanto mais o aluno era danado, era o que eu mais gostava, era o que eu mais aproximava, para que eles mudassem. E quando tiver um aluno com deficiência, não trate de maneira diferente, trate igual aos outros. Assim eu fazia com os outros. O mais bacana da vida é que a gente pode construir nosso caminho. Depende muito de nós o que a gente faz na hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Nós podemos decidir se vamos nos dedicar a estudar, a aprender o que os professores ensinam, a ouvir o que os coleguinhas têm a nos dizer, a entender as diferenças entre as pessoas. Nós que decidimos se vamos fazer o dever de casa, se nós vamos ser responsáveis, dedicados e absorver tudo de bom que a vida nos oferece, sobretudo a escola nos oferece. Isso muda uma história, isso ajuda cada um a construir seu próprio caminho. E eu desejo a vocês que essa construção seja de um caminho para vitórias, para muitas realizações, e eu acho que vocês estão contando hoje com um grupo de professores muito dedicado, muito atento para que tudo isso aconteça, para que aconteça o melhor para a vida de cada um de vocês. Graças a Deus que nós ganhamos esse Colégio Márcia, foi através de João Duval e a própria Márcia. Foi a maior honra de ter a família de João Duval perto do meu governo, que tanto fez por essa cidade de Barra Mendes. Aos professores, alunos e funcionários, o meu abraço. Eu agradeço muito a Deus essa oportunidade que Ele me deu de ser diretora do Márcia. Eu agradeço muito. Eu quero desejar a todos os funcionários, em especial aos professores da Escola Márcia Métia, muita sorte, muita coragem para transformar os alunos em cidadãos do bem. Muita paz, grande abraço a todos. Que saudade que eu tenho da escola, de brincar com meus amigos no recreio, de abraçar a professora que me conhece bem. Que saudade que eu tenho da escola, de brincar com meus amigos no recreio, de abraçar a professora que me conhece bem. Que saudade todo dia aprender uma coisa nova para fazer, pois aqui é que eu aprendo a ler e escrever. Um lugar onde adoro estar e não vejo a hora de retornar, com os livros encontrar, então tudo começar outra vez. Que saudade que eu tenho da escola, de brincar com meus amigos no recreio, de abraçar